O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, que hoje nessa celebração eucarística de encerramento, somos dias de graça, dias de alegria, mas dias também de aprendizado e amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual para continuarmos fortes e perseverantes nesta penúltima semana do tempo comum. Na próxima semana, nós entramos na 34ª, mas celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E isso nos dá um caminho grande até aqui, porque o tempo comum nos ensina a como que nós estamos sendo discípulos de Cristo. Às vezes, algumas palavras e como que o Evangelho, agora, nesse final de ano litúrgico, ele tem nos levado com um caminho um pouco apocalíptico, um caminho que às vezes pode nos assustar, que pode nos dar tremor, mas ao mesmo tempo, um caminho que nos faz ficar de pé e fazer uma anamnese, voltar atrás e descobrir o que eu fiz, como que eu caminhei até este momento. Eu caminhei mais para perto de Cristo ou para as coisas do mundo? Eu uni as coisas do mundo para mostrar, para servir, para enviar o outro, para abrir a minha voz pelo nome de Cristo? Ou eu ainda estou querendo que o outro dê testemunho de quem realmente eu sou? Porque se eu ainda dou testemunho somente de quem eu sou, eu ainda faço pouco. Em um mundo que nós estamos mais acostumados a nos enfurnar na tecnologia, nós não conseguimos mais silenciar os nossos corações para ouvir, para presenciar, para rezar, para aproximar de Cristo, principalmente para adorá-lo com todo o teu amor. Nesses tempos também, nós vimos que caminhamos com Marcos esse grande período e nos antecipamos durante a semana, já nos preparando para São Lucas. Mas hoje o Evangelho, Jesus ele vai conversar com os seus discípulos e vai se abrir. Naqueles dias, depois de uma grande tribulação, o sol vai escurecer, não brilhará mais, as estrelas começarão a cair, as forças do céu serão abaladas. Jesus fazendo uma antecipação daquilo que está lá na frente, mas nos nossos dias de hoje. Mas aqui, diferente do que nós pensamos,
Aqui Jesus ele se abre para um novo mundo, para um novo céu, para uma nova terra. O mundo que nós precisamos estar perseverantes, em pé, em missão, porque somos batizados. E uma vez batizados, nós não podemos ser acomodados. Nós não podemos deixar que a preguiça nos tome conta em um caminho de missão. Nós não podemos mais deixar que os nossos orgulhos sejam maiores do que realmente nós somos, porque somos pessoas batizadas para o caminho de salvação das almas. Eu sou presbítero para salvar almas. Nós somos batizados para ajudar o outro a ser salvo e nos salvar também. Porque eu costumo dizer, o caminho, ele é individual, a salvação é individual, o nosso caminho é social. Mas precisamos ter essa perseverança nas escolhas que nós fazemos e o quanto nós nos damos, ainda quando nós estamos em missão nessa igreja militante. Porque o nosso caminho é chegar à igreja triunfante. E aqui, essa grande tribulação, nós já estamos passando por ela. Mas às vezes nós esquecemos que nós passamos por 2 anos por uma pandemia. Logo depois, com o corpo cansado, nós presenciamos dengue, chikungunya, zika, que uma outra pandemia, e nós ainda não aprendemos, porque nós estamos mais abertos ao esquecimento do que à aproximação que nós temos com Cristo. Tem pessoas ainda que vêm celebrar a Santa Eucaristia, que vêm celebrar por preceitos, mas não absorve. Se eu hoje perguntar a todos que estão aqui, quem preparou a liturgia de hoje? Quem abriu o seu celular para ver o Evangelho de hoje, dia do Senhor? Eu não vou perguntar isso porque muitos de nós poderíamos passar vergonha, porque nós já não fazemos mais isso com tanta frequência. Nós também não prestamos atenção na liturgia da palavra para irmos caminhando para a liturgia eucarística, para que aí sim possamos unir a palavra com a Eucaristia na integralidade do seu corpo e sangue de Cristo. E aí Jesus ele faz uma comparação, ele vai julgar uma parábola, na qual nós também precisamos estar perseverantes, porque o mundo ele tem nos dado sinais. Tem nos dado sinais de como que nós estamos vivendo e anunciando o Evangelho a outras pessoas. E como que estamos absorvendo esse Evangelho. Será que agora em novembro nós podemos nos afirmar que nós andamos pelo menos um pouco com o meu próximo, com o outro? Nós percebemos que temos famílias que estão a cada dia mais afastadas depois do tempo de enamoramento. Nós estamos vendo laços quebrados dentro de casa com os nossos filhos e filhas. E nós, filhos e filhas, nós não estamos vendo mais a interação entre pais, mães, família. Dentro da família é o primeiro caminho que se parte, que se quebra, e nós estamos deixando passar e achando que tudo está a mil maravilhas. Olha essas grandes tribulações, esses sinais que nós já estamos tendo no nosso tempo. Olha quantas pessoas que também estão sequeladas, pessoas com sequelas cognitivas, com sequelas físicas, e nós não estamos tendo o serviço com o outro, porque às vezes eu nem conheço quem é o meu vizinho que está do lado. Eu tenho uma quantidade grande de roupas, porque agora é comum chegar o final do ano, abro o meu guarda-roupa, vamos esvaziar o guarda-roupa. Às vezes eu esvazio com os meus calçados, com as minhas roupas, mas separo as roupas rasgadas. E aqui eu gosto de dizer, o beato Carlo Acutis, ele ensinou a sua mãe: eu não dou para o outro aquilo que eu não gostaria para mim. Eu não dou uma roupa surrada aquilo que eu também não usaria. Eu não dou para um bazar
um tênis, um chinelo surrado, porque também o outro não ia gostar de usar. E nós estamos a cada dia fazendo o avesso. Vamos em encontros, nos abastecemos, mas nós ainda continuamos com entraves que nós não conseguimos perceber os sinais do tempo. E aí corremos o risco de continuarmos entrando em cada ano litúrgico e não caminhar nada, e só procurar Jesus Cristo quando a falta de graça acontece dentro da minha casa. Porque quando acontece na minha casa, eu caio, mas na vida do outro, antes do outro do que eu não enxergo mais o Cristo no outro. E eu lembro a vocês, nós seremos salvos pelo anúncio que eu faço de Cristo ao outro, não o que eu faço, porque somos pecadores, somos pessoas que não temos nada, mas em Deus nós temos tudo, porque foi em Deus que deu a Jesus Cristo a chance de conhecer quem é Deus no seu próprio Filho. E Jesus Cristo não nos deixou sozinho, porque Ele nos enviou o Espírito Santo que nos alimente, e precisamos encontrar esse Espírito e nos abastecer todos os dias. O Evangelho, como também a profecia de Daniel, temos uma ligação forte, porque fala dessas tribulações, mas também fala daqueles que continuarão e ficarão de pé com a chegada de Cristo. O catecismo da igreja também, ele também nos mostra que quando Jesus voltar, o juízo final, Jesus ele vai ressuscitar todos os mortos, mas ele vai dividir as suas ovelhas com os seus cabritos. As ovelhas serão salvas, os cabritos serão condenados. E precisamos acordar quando ainda esses sinais eles estão visíveis no nosso meio, para que consigamos todos os dias aproximar mais de Cristo. Na carta aos Hebreus, nós vimos que nós não temos chance nem poderio nenhum de anunciar e de perdoar os pecados, mas Deus em Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, escolhe homens para que pela sua graça, pela sua misericórdia, possa estar nesse serviço da igreja militante, sacerdotes, como também nós batizados, para continuar o seu próprio anúncio e não perdê-lo. Precisamos acordar, meus irmãos. A diocese, ela preocupa com a juventude. A diocese está nos seus pilares, a juventude. E nós precisamos olhar pelos nossos filhos e filhas, como que eles estão vivendo. Às vezes nós estamos perdendo mais tempo à tecnologia, perdendo horas em redes sociais, do que nós anunciando a boa nova de Cristo. Nós estamos gravando TikTok com danças, com algo que não nos acrescenta, mas nós não conseguimos procurar um curso que nos aproxima de Cristo e nos dar uma boa espiritualidade. Nós escutamos várias ideologias, mas não encontramos os verdadeiros profetas. Nós nos moldamos muitas das vezes por aquilo que achamos, porque nós hoje já não mais estudamos e temos um bom embasamento bíblico, uma boa profundidade. Porque além da teologia, eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso ter um caminho pastoral e aquilo que eu faço que me aproxima de Cristo. Que nessa 33ª semana do tempo comum, que possamos olhar para nós mesmos, para ver os sinais do tempo que está chegando para nós, para a nossa casa. E antes de encerrar, eu gosto de dar exemplo que aqui na nossa cidade tem aquele jornalzinho que se espremer ele sai sangue. Nós conseguimos perceber o quanto que nós procuramos a falta de graça do que a graça. No meio de tribulações, no meio de escuridão, também temos o tempo de luz.
temos que encontrar o próprio Cristo, para que Ele nos alimente e se torne forte em nossa própria vida. Deixamos de ser pessoas mesquinhas, pessoas que tentem competir com o outro, porque dessa vida nós não levaremos nada. Sejamos um. Sejamos um. Enquanto nós não formos um, teremos essas adversidades que o mundo nos coloca, porque estamos mais presos no mundo do que em Cristo. Sejamos de Cristo. Quando acordarmos de manhã, não vamos direto para o nosso celular. Vamos espichar, abrir a janela, deixar o sol entrar. Vamos cumprir com as nossas orações. Acordar com Cristo e dormir com Cristo. Cada um de nós fomos chamados. E vamos voltar os nossos olhos para o amado. Que Deus abençoe e nos guarde. E assim seja.